Nova ordem mundial. Essa palavra, ela já aparece no início do século XX como teorias conspiratórias. O que significa isso? Significa que, diante do Estado Nacional, o Estado Nacional ele aparece no século XVIII, que dá aí ao Estado toda a autonomia, a ideia do nacionalismo, uma mesma língua, um mesmo povo, as leis que consolidam esse Estado. Então, a partir do século XX, começou uma teoria de que, se você preocupa com problemas que são comuns a todos, você poderia matar esse Estado Nacional. Por exemplo, o meio ambiente. O meio ambiente ele é um problema que pertence a todos os estados. Se você começa a preocupar com esse problema do meio ambiente, você estaria matando a autonomia dos estados nacionais. Então começou a aparecer uma teoria de direita, quer dizer, principalmente ligada aos Estados Unidos, vamos dizer assim, que um grupo ele livraria do Estado Nacional e criaria uma potência única, universal, para pensar todos os problemas. Então, estou dizendo que essa ordem mundial, só para que vocês entendam, dentro dessa teoria da conspiração, seria a criação de um governo mundial e a eliminação do que nós chamamos de Estados nacionais. Começou, como eu falei para vocês, com o governo de direita, lá no início do século XX, esse medo de um governo que substituiria, por exemplo, os Estados Unidos e todas as questões, e discutiria temas que seriam comuns a todos. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse medo voltou-se para a esquerda, e essas teorias são teorias conspiratórias, não tem base científica, mas elas estão na internet, e vocês vão ver isso aí, que a China hoje seria, então, esse modelo a substituir os estados, chamados estados soberanos, estados nacionais. De novo, são teorias conspiratórias. Porque o termo nova ordem mundial, ele existe de fato, dentro das ciências sociais. O que é esse termo chamado nova ordem mundial? Ele surgiu pós Segunda Guerra Mundial para definir a relação entre duas potências naquele momento, Estados Unidos e União Soviética. Então, essa nova ordem mundial, ela era chamada aí de bipolar. O mundo foi dividido em mundo capitalista e no mundo socialista. Então, até a ONU foi criada justamente por essa bipolarização, para ter um papel de contenção em relação a essas duas forças, para ser um organismo que pudesse aí conter um pouco a fúria de uma força frente à outra. A ONU surge nesse sentido. Isso é a nova ordem mundial. Ela vai de quando a quando? Ela vai desde o final da Segunda Guerra Mundial até 1989. Na verdade, até 1991. 1989, para quem aí é mais de 40 anos, aí como nós, viu lá a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim, para vocês que são mais novos, dividia a Alemanha em duas. Uma Alemanha chamada socialista, chamada Alemanha Oriental, e uma Alemanha capitalista, chamada Alemanha Ocidental ou Federal, né? E com a queda do Muro de Berlim, então, foi o primeiro golpe no mundo chamado mundo socialista, nessa discussão. O problema é que 2 anos depois vai cair a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a União Soviética desaparece, vai ser desmembrada em vários pequenos estados soberanos. Dentre esses estados, o que mais se destaca até hoje é a Rússia. A Rússia criou-se como estado em 1991. O que significou, então, essas duas quedas, do Muro de Berlim e da União Soviética? Significou, então, o enfraquecimento de forma contundente do socialismo, ou das repúblicas ligadas ao socialismo. Então, com isso, o capitalismo se tornou soberano, e a partir desse momento vai criar uma outra ordem mundial. Aquela primeira ordem chamada polarizada ou bipolarizada desaparece, o capitalismo aparece soberano, o socialismo fica apenas dentro de políticas partidárias, os partidos não desaparecem, em cada país vai ter aí os partidos socialistas, inclusive no Brasil, com o Partido Socialista Brasileiro, com o Partido Comunista Brasileiro, eles vão continuar existindo. Mas o sistema capitalista, o sistema socialista enfraqueceu muito. E basicamente dois estados soberanos, vão ser soberanos aqui entre aspas, eu vou explicar isso, vão se autodenominar socialista, que será aí a China
ou serão a China e também Cuba, ok? Então, agora eu queria falar para vocês qual é a nova ordem mundial que surge depois de 91. Ela tem 3 características. Primeira característica, ela é unipolar, unipolaridade. O pessoal está me escutando? Então, essa nova ordem mundial, depois de 91, ela é unipolaridade. Por quê? Entendi. Porque os Estados Unidos se tornaram soberanos. Soberanos em todas as áreas? Não, mas principalmente na área militar. A soberania dos Estados Unidos, depois de 91, ela se resume à área militar. Não que ela não tenha na área econômica, mas ela vai dividir a área econômica com outras potências. Mas na área militar, os Estados Unidos continuaram aí sendo fortes. Por isso, unipolaridade. Da bipolaridade Estados Unidos e União Soviética, entramos na unipolaridade militar dos Estados Unidos, ok? Segunda característica pós-91 dessa nova ordem mundial, multipolaridade. O que significa isso? Que o critério principal agora de análise de uma potência não é mais o militar, é o econômico, é ser forte economicamente. E aqui vai crescer algumas potências na área econômica além dos Estados Unidos. Quais são essas potências? Começou aí com um bloco chamado União Europeia, porque aí a Europa ela não pensa como um país soberano, mas pensa como um bloco, como um continente. Então a União Europeia vai fazer frente aos Estados Unidos. Na Ásia vão crescer 2 países principais. Começou com o Japão e depois vai aí se destacando lentamente a China, até a China hoje ser, vamos dizer assim, a grande antagonista dos Estados Unidos nessa questão econômica. Outros blocos que cresceram bastante nesse período foi principalmente um bloco chamado os tigres asiáticos. Eles vão também fazer frente nessa área econômica. Só um ponto importante, a Alemanha, dentro dessa União Europeia, ela cresceu muito também economicamente. Vai se tornar, e é hoje ainda, a maior potência econômica da Europa, a Alemanha. Inclusive nos salários, pessoal. Enquanto em Roma você tem um salário mínimo de 1.000 euros, na Alemanha você ganha 3 a 4 mil euros, só para dar uma diferença para vocês entenderem. Unipolaridade, Estados Unidos é a força militar. Multipolaridade, novos centros econômicos aparecendo depois de 1991. Então, o critério para ser um país desenvolvido não é a área militar como era antes de 91. Agora é na área econômica. É isso que define se um país ele é forte ou não economicamente. Portanto, podemos definir que depois de 91 nós vamos ter uma experiência multipolaridade. Militar dos Estados Unidos, polaridade econômica com a criação aí de grandes polos econômicos ao longo desses séculos que apareceram. Um dado interessante, a gente pode dizer que pós-91 o inimigo desapareceu. A Rússia, a União Soviética já não existe mais. E aí, o que fazer com todo o arsenal militar que os Estados Unidos criaram? Os Estados Unidos vão ter que inventar inimigos. Essa vai ser uma característica pós-91. Começou, então, aí com o terrorismo. Vocês lembram aí, 2001, 11 de setembro, foi a gente, analisando pelas ciências sociais, o dia 11 de setembro foi excelente para os Estados Unidos. 11 de setembro, por mais cômico que pareça ser, salvou os Estados Unidos. Salvou como? Porque todo o arsenal militar que eles tinham, eles precisavam de inimigos. Não tem mais inimigos, a União Soviética não existe. Como eles foram atacados, e aqui não vou entrar nas teorias conspiratórias, como eles foram atacados pela Al-Qaeda, então agora o Oriente com a Al-Qaeda virou os inimigos e o investimento militar não cessou, pelo contrário, ele vai aumentar. E vocês já viram aquele filme O Senhor da Guerra? Então, o Senhor da Guerra é fundamental para você entender que a área militar é o que gera emprego, é o que gera uma economia forte para os Estados Unidos. Então, 11 de setembro, não pense vocês que os Estados Unidos ficaram tristes com aquele evento. Ficaram, mas 3 mil pessoas morreram. O que é isso para os Estados Unidos? Dentro da questão que o Congresso, eles aprovaram no Congresso dos Estados Unidos que em setor de terrorismo, eles não precisam convocar mais o Congresso, eles podem investir na guerra sem precisar do Congresso, eles podem pegar dinheiro de qualquer lugar que entrou nos Estados Unidos sem consultar o Congresso.
Então, a guerra é fundamental para uma potência militar como os Estados Unidos. Então, nesse sentido, os Estados Unidos tiveram que criar um inimigo. Qual é o inimigo? O terrorismo. Aí, nesse ponto, invadiram primeiro o Afeganistão, vocês recordam disso, 2008. Depois invadiram o Iraque. Agora os Estados Unidos estão em guerra, auxiliando em 4 lugares. Um deles, vocês sabem, é a Síria. O Iêmen é outro lugar. Só para que vocês tenham noção que essas guerras são permanentes e para manter essa base militar que os Estados Unidos criou. Por isso que nós chamamos de multipolaridade. Estados Unidos é forte militarmente, mas existe uma multipolaridade econômica que os Estados Unidos agora não é o único detentor do mundo, ao contrário, esse processo vai estar ligado também aí à China e outros lugares. Presta atenção no que eu vou dizer. Se os Estados Unidos têm que criar inimigo, a religião vai ajudar nisso. Daqui a pouco vamos falar sobre essa questão. A religião, ela tem que criar quem é do bem e quem é do mal. Então, nos Estados Unidos é o bem, o terrorismo é o mal. Então, a religião, ela vai dizer que os Estados Unidos é protegido por Deus contra o terrorismo que é protegido pelo mal. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho qual é o papel da religião nesse processo todo aí, dessas situações, tá? Então, pós-91, criação de inimigos. Os terroristas foram primeiros. E agora? O terrorismo está em baixa, aí você vai criando outros inimigos, não na área militar, mas na área econômica, como a China, como outros lugares. Lembra daquele filme Independence Day? Se o terrorismo não está em alta, vamos criar, então, os ETs. ETs podem ser os nossos inimigos futuros. Então, você tem que criar inimigos. Essa é uma base pós-1991. Um dado importante. Pós-1991, acaba aquela briga leste-oeste. Estados Unidos e Rússia, União Soviética. Agora, o conflito é entre norte e sul. Quem está no norte é desenvolvido, quem está no sul é subdesenvolvido. Só que essa divisão não é geográfica, não é ligada à geografia, mas é ligada à economia, porque a Áustria está no sul, mas é desenvolvida. Mas, de qualquer forma, a maior parte dos países que estão na fronteira, no hemisfério norte, se chama desenvolvido, e do sul, desenvolvido, ou subdesenvolvido, melhor dizendo, ou chamado também de países emergentes, que é o nome mais buscado aqui em relação a isso. Acaba-se, portanto, aquela teoria de primeiro, segundo e terceiro mundo. Não existe isso mais. Quem era primeiro mundo antes de 91? Primeiro mundo era países desenvolvidos capitalistas. Quem era o segundo mundo? Países desenvolvidos socialistas. Quem era o terceiro mundo? O restante. Isso desaparece. Hoje você tem apenas países desenvolvidos, norte, e países subdesenvolvidos, sul, lembrando que essa divisão não segue um critério cartográfico, mas muito mais pela economia. A Austrália está no sul, mas segue o norte. Essa seria a lógica aí. E tem países do norte, como o México, que está numa relação com o sul. Isso tem que estar muito claro aqui. Pós-91, vai se criando, então, para vencer os Estados Unidos. Não é nem para vencer os Estados Unidos, aqui é um outro ponto. Vai se criando o que nós chamamos de modelo de globalização. Não tem inimigos mais a ser vencidos, então vai se criando um mercado que é internacional. Não existe mais um problema de eu, Estados Unidos, negociar com a China. Antes tinha. Antes, os Estados Unidos não podia ajudar a China porque ela era socialista. Eu, Estados Unidos, não podia negociar com a União Soviética, ela era socialista. Acabou isso. Então, o mercado se tornou um mercado internacional globalizado. Foi criando-se blocos econômicos, como a Europa, né, o mercado europeu, como aqui o mercado sul-americano, que foi outro, que foi criado aqui, o Mercosul, e também o NAFTA, que é o mercado econômico que aí engloba Estados Unidos, México e Canadá. Então, esses blocos, eles foram criados para que a economia capitalista, ela entrasse no campo que nós chamamos de capitalismo financeiro. Não é mais o capitalismo industrial. Vocês já estudaram a história, sabem que existem 3 tipos de capitalismo. Século XVI, comercial. Século XVIII, industrial. Ele termina com essa questão da Rússia. Ele vai acabar esse capitalismo industrial que eu tenho que fazer mercadoria e vender. Agora não, agora é chamado capitalismo financeiro. O mais importante não é vender mercadoria, é emprestar dinheiro a juros altíssimos, é ter um dinheiro que não existe, em que você ganha com a especulação dele, como, por exemplo, na alta do dólar. Tudo que é negociado é no dólar. Então, isso é muito importante, esse capitalismo financeiro. E esses blocos econômicos trabalham nessa perspectiva do capitalismo financeiro, que foi outra mudança que aconteceu. Ok? Espero que estejam entendendo aí, pessoal. A gente não está se vendo, mas espero que vocês entendam isso aí. Agora,
Dentro dessa questão, vai se desenvolver o que nós chamamos de neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Pessoal, isso aqui é muito importante que eu vou dizer, tá? Pós-91. Neoliberalismo é um sistema econômico em que o Estado tem que ser mínimo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado era muito forte. Ele tinha que atender às necessidades básicas da população, como educação, moradia, lazer. É chamado de Estado de Bem-Estar Social. Até hoje, por exemplo, a Alemanha ela está dentro desse Estado de Bem-Estar Social. O Estado tem que garantir minimamente a vida do cidadão. Só que o neoliberalismo não quer essa perspectiva. O neoliberalismo ele quer que o Estado seja mínimo e que as relações privadas sejam máximas. Como é que nós podemos perceber isso, professor? Por exemplo, nas privatizações. As privatizações são elementos desse neoliberalismo. O problema do neoliberalismo é que as relações trabalhistas elas começam a ficar fragilizadas. Vocês estão acompanhando isso no Brasil agora, mas isso não começou, não foi apenas no governo Bolsonaro, já vem um processo de fragilização da questão das relações de trabalho. O que significa isso? Vai caindo a carteira de trabalho, vai caindo os direitos trabalhistas, fundo de garantia vai desaparecendo. Isso na Europa é muito forte. Por exemplo, eu morei em Roma um ano, perguntei lá para um guia turístico se ele recebia férias, ele falou, não, a gente não recebe férias, quem tira férias não ganha nada. Então as relações trabalhistas vão enfraquecendo, vai criando o que nós chamamos de economia alternativa. Nessa economia alternativa, você então é que vai criando seus próprios padrões de direitos, e o Estado ele é esvaziado. Só que esse liberalismo ele vai criando um problema muito grave, que é justamente a fragilização do trabalhador. Eu estou dizendo isso para criar uma ponte agora para vocês entenderem por que a extrema-direita está crescendo. Se o trabalhador está fragilizado, se o Estado não está garantindo mais nada para ele, ele vai ter que encontrar um sistema político que garanta uma certa segurança. E esse sistema político vai se chamar extrema-direita. Vou falar isso daqui a pouco para vocês, tá bom? Mas é só para que vocês entendam que dentro do neoliberalismo, o elemento fundamental é a privatização, perda de direitos trabalhistas e essa ideia do capital financeiro, tá bom? Só para a gente já ir entendendo esse processo todo aqui. Vamos aqui puxar mais um ponto. Depois de 91 começou um processo chamado de transnacionalização. Significa que um país pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Um carro produzido no Brasil da Volkswagen, o pneu é do Brasil, o câmbio vem da Itália, o volante vem da África. Estou dando exemplos aleatórios para vocês entenderem. Então, ou seja, o capital ele é transnacionalizado. Mas por que as empresas fazem isso? Simples. Em vez de pagar em dólar para o trabalhador nos Estados Unidos e ter um lucro baixo, eu pago em real para esse trabalhador fazer o mesmo carro no Brasil com a mesma qualidade. Eu mando técnicos especializados para aquele lugar e contrato uma mão de obra mais barata. Essa é uma realidade que nós chamamos aí de transnacionalização. Quer dizer, um produto ele parte de vários lugares, mas a ideia das grandes empresas é estar no antigo terceiro mundo, onde a economia é fragilizada e você consegue pagar um salário menor e ter um lucro maior. Então você tem um lucro absurdo porque a mão de obra ela é desvalorizada nesses lugares. Então a transnacionalização ela também ameaçou o Estado Nacional. Por quê? Porque se eu pago menos para o pessoal daquele país, eu vou enfraquecer aquela indústria. A indústria local, ela perde. Entre você comprar um Fusca da Alemanha e um Fusca feito no Brasil, exclusivo do Brasil, pegando só dois exemplos, lógico, nunca teve um Fusca no Brasil, só para você entender. Mas um Fusca com a marca da Alemanha e um Fusca com a marca do Brasil, você compra da Alemanha e a empresa brasileira vai cair. Então, essas transnacionalizações, a tendência dela é enfraquecer o Estado. E tem empresas que são tão ricas que o PIB de um país é menor do que o que elas têm em caixa. Então, elas influenciam muito na eleição de um país, elas influenciam os direitos, elas não pagam impostos, porque, segundo elas, estão gerando empregos. Então, essas empresas elas passam a ditar até a política nacional. Ela vai dizer para você em quem você vai votar e quem você não vai votar. Então, é uma forma do capitalismo financeiro dos Estados Unidos influenciar nesses locais. Então, os Estados Unidos não precisam fazer guerra mais. Ele manda as suas empresas para esses lugares. E as suas empresas, as empresas que nasceram nos Estados Unidos, elas conseguem dominar o mundo dentro do capitalismo que os Estados Unidos regem, sem dar um tiro sequer. Simplesmente com, vamos dizer assim, com esse processo de geração de empregos
com baixos salários e ditando a regra de um país. Isso é muito forte em relação a esse processo. Vocês estão acompanhando muito isso da eleição do Brasil. As empresas, né, aí chamada do fake news, o que elas patrocinaram, empresas internacionais, até Habib's, por exemplo. Então, Riachuelo, empresas que muitas vezes têm um foco fora do país e que vão ajudando naquilo que elas acham interessante para o sistema que elas defendem. Então, as empresas mandam muito em relação a esse processo. Tá? Eu vou agora passar um pouco para a questão do colapso. Né? Então, eu falei para vocês que o capitalismo industrial entra em colapso e também os estados nacionais. O Estado Nacional está enfraquecido pós-91. Ele não é forte. O que é forte é justamente o que nós chamamos de privatizações. As indústrias, as empresas são fortes. Os estados são fracos. Os estados, eles já não conseguem mais proteger o cidadão. Ele não consegue mais garantir o mínimo para o cidadão viver, como aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial. E aí tem um dado interessante. Pós-91, os direitos ficam, então, fragilizados. Vocês acompanharam agora aí nessa questão da pandemia, que até mesmo o direito de ir e vir foi questionado por outro direito. Quer dizer, os direitos eles são questionados de acordo com grupos. Não é mais, as constituições se enfraquecem. Agora a pergunta que nós temos que fazer é, diante dessa situação, quem é que vai se dar melhor? Países que construíram uma democracia sólida a partir das instituições. Não é o caso do Brasil. Então a Europa consegue sair da crise mais fácil do que nós. Os Estados Unidos vão conseguir sair da crise mais fácil do que nós. Nós não, porque as nossas instituições são fragilizadas. Se nos Estados Unidos tivesse uma passeata contra o Congresso Nacional ou contra o sistema jurídico deles, no outro dia o presidente cairia, porque as instituições são fortes e o ex-presidente estaria preso. E aqui não é defendendo A ou B, é só para que vocês entendam o que são as instituições dentro de um Estado democrático de direito. Se acontecesse isso na Europa, em qualquer lugar, a pessoa estaria presa por atentado ao Estado soberano. Então nós ainda temos instituições fragilizadas, não consolidadas. Não esquecer que a nossa abertura democrática aconteceu a partir de 1985 e ainda não conseguimos consolidar isso de forma muito clara. Por quê? Porque, infelizmente, as nossas instituições elas foram corrompidas por vários elementos econômicos, inclusive. Nós não temos confiança no jurídico, nós não temos confiança nos políticos, nós não temos confiança na religião, nós não temos confiança em ninguém. Porque a corrupção ela graça no Brasil muito forte. Esse talvez seja um grande câncer que nós teremos que superar. Portanto, os direitos eles ficam enfraquecidos nesse processo. Aí vai entrar a questão, então, que eu queria... Esse é o primeiro ponto, então, da nova ordem mundial. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco as características dessa nova ordem mundial, que é o enfraquecimento da soberania nacional, o fortalecimento das empresas, o capital financeiro, a globalização, a fragilização do direito trabalhista. Isso tudo faz parte aí do que nós chamamos de pós-1991 ou nova ordem mundial. Uma ordem mundial que os Estados Unidos é forte militarmente, mas perdeu o posto de número 1 na economia. Ele continua forte economicamente, sim, mas dividindo com outras potências essa situação. E eu queria entrar um pouco nessa questão, por que a extrema-direita cresceu. Porque eu vou entrando um pouco também, porque agora, eu queria chamar a atenção de vocês, e presta atenção, nós estamos entrando agora na terceira nova ordem mundial. Primeira, pós-45, Estados Unidos e União Soviética. Segunda, pós-91. Tá? Terceira, pós-2020. 2020 agora vai inaugurar uma nova ordem mundial que nós não sabemos qual vai ser essa ordem. Qual vai ser o papel dos estados pós essa pandemia? Como é que os países vão enfrentar uma crise financeira que vai ser pior do que a de 1929, que quebrou o mundo? Então, como que serão as relações trabalhistas daqui para frente? Pessoal, nós não sabemos nada em relação a isso. Só vou dizer uma coisa para vocês, vai ser algo assustador. Então, países que conseguiram constituir democracias fortes, instituições fortes, sairão mais fácil dessa crise. Mas essa crise, só para que vocês entendam um pouco de sociologia, a pandemia atual ela é pior do que foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser pior do que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial, que a Europa teve que ser reconstruída pelo famoso Plano Marshall, que os Estados Unidos ganhou muito com isso, emprestando dinheiro a juro
para salvar a Alemanha, por exemplo, e outros países da Europa. Então, essa pandemia ela vai criar uma terceira ordem mundial que nós não sabemos o que vai ser. Agora, uma coisa está clara. Os Estados Unidos enfraqueceram muito com essa pandemia. Eles não estão conseguindo dar nem a resposta para tirar a própria população dessa crise. E não é culpa das instituições. O problema entra aqui agora no que eu vou falar, do crescimento da extrema-direita e do governo Donald Trump e também outros governos que eu quero falar aqui agora. Eu estava dizendo para o Ideilson antes de começar aqui a live, o Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, não foi uma eleição, o Bolsonaro não é fruto da escolha do povo brasileiro. A gente acha que é, mas quando a gente vai estudar a sociologia, o Bolsonaro é fruto de uma onda que vem crescendo há muito tempo no mundo, chamado crescimento da extrema-direita. Grave o que eu vou dizer para vocês, que é muito importante, tanto na religião como na sociologia. Todas as vezes que sistemas totalitários crescem, seja para a esquerda, seja para a direita, é porque o mundo está em crise. Na religião, quando você está com os valores morais debilitados, o fundamentalismo cresce. Então, você que está aí, o Deus disse que tem muitos de comunidades religiosas nos vendo. Então, quando você vê que na sua igreja o fundamentalismo cresceu, é porque a tua igreja passa por crise moral. Então, existem crises morais muito grandes, crises éticas muito grandes. Dá exemplos, e aí, dá exemplos aí, Guto. Dá exemplos de fundamentalismo aí, pessoal, para eles terem noção reais do que é quando você fala aí os fundamentalismos. Tá, então eu vou pegar, por exemplo, assim, daqui a pouco eu falo da religião, falo do fundamentalismo em relação à questão primeiro política, depois eu falo da religião, o que é essa questão. Tá? Na questão política, nós chamamos isso do avanço da extrema-direita. De novo, o problema não é só a direita, estou dizendo extrema-direita porque cresceu agora a extrema-direita, mas tem momentos que há o avanço da extrema-esquerda e os extremos revelam que o mundo está em crise. Tá? Porque a ideia de sistema democráticos não são os extremos, é você conseguir dialogar no meio. Eu vou falar a palavra centro porque vocês vão confundir com centrão, não é isso que eu estou dizendo. É você conseguir que as instituições respondam às ansiedades da população. São as instituições que têm que dizer, eu tenho que confiar no juiz, eu tenho que confiar no presidente, eu tenho que confiar no Senado, eu tenho que confiar nos deputados, eu tenho que confiar nos vereadores, eu tenho que confiar na escola, eu tenho que confiar na igreja. Quando você confia, o Estado está tranquilo. Quando você perde a fé nessas coisas, o Estado está em crise. E a crise ela foi provocada justamente pela crise que eu falei para vocês, a crise de emprego. Na Europa, principalmente, aqueles empregos que eram feitos por pessoas que não precisavam de estudo, desapareceu, porque a máquina começou a fazer aquele emprego. Que é outra característica do neoliberalismo, o crescimento muito vertiginoso das máquinas, da informática, da tecnologia. Eu não preciso mais de 10, 15, 20 pessoas limpando esse mercado. Na Europa, você tem uma máquina que faz isso. Um cara sobe num carrinho, ele faz isso e 20 pessoas são mandadas embora. Então, isso foi criando uma certa insegurança no mundo europeu. Qual é o problema da Europa? Eu estou falando da Europa porque a extrema-direita começou a crescer lá, até chegar no Brasil. Aí, na Europa, as pessoas não quiseram ter filhos. A população europeia diminuiu. Se a população europeia diminuiu e a crise de emprego é mundial, eu que estou na África, vou tentar entrar na Europa para arrumar emprego. Acontece que, ao tentar entrar na Europa para conseguir emprego, o nativo, que nasceu na Europa, está menor do que o imigrante. Então, o nativo fica com medo do imigrante. Qual é a tendência do nativo? Fazer políticas de exclusão em relação ao imigrante. Começou, então, um processo que nós chamamos de xenofobismo. Barreiras para não deixar entrar. Então, a Inglaterra, por exemplo, já saiu da comunidade europeia, um motivo foi esse, porque ela não concordava com a política europeia de imigração dos outros países. Então, quando você tem imigrantes em maior parte do que os nativos, e existe uma crise de emprego, a tendência é você se cercar, se proteger contra o outro. Começam, então, governos crescerem de extrema-direita. Esses governos começam a crescer. Vou dar alguns exemplos aqui. O Deus pediu os exemplos. Primeiro exemplo, 2016, os ingleses decidiram sair da comunidade europeia baseado nessa questão da política de imigração que eles não concordaram. A direita crescendo na Inglaterra. Na França, 2017, uma mulher de extrema direita chamada aí Marine Le Pen,
ela ficou em segundo lugar na eleição da França. Quer dizer, a extrema-direita chegou em segundo lugar com 34,5% dos votos. Quer dizer, o francês está dizendo, nós não concordamos com os imigrantes, nós não gostamos de negros, nós não gostamos de quem não seja francês, nós não gostamos de pessoas do nosso país. Então a extrema-direita começou a crescer. Na Alemanha, que teve o nazismo, tá? Na Alemanha que teve o nazismo aí, nós temos aqui um dado interessante. Nunca um partido de extrema-direita tinha conseguido entrar no Congresso. Agora eles conseguiram, então, um representante no parlamento, chamado uma Alternativa para a Alemanha, partido AfD. Eles conseguiram, então, aí 12% dos votos e hoje tem representantes dentro do Congresso da Alemanha. Então, olha só, a extrema-direita cresceu na Inglaterra, cresceu na França, cresceu na Alemanha, onde teve o nazismo, só para você entender. Tá? A Itália está fragmentada entre extrema-direita e extrema-esquerda, mas os extremos estão ali disputando o poder na Itália. Hungria, extrema-direita. Polônia, extrema-direita. Estados Unidos, a eleição do Trump, tá, foi com essa política anti-imigração. Lembra do muro dos Estados Unidos contra o México? Tá, então a política, qual foi o discurso que elegeu o Trump? Discurso sexista, né, contra essa questão de gênero, como no Brasil, um discurso sexista, de xenofobia em relação ao estrangeiro, um discurso, cara, isso, e belicista. Nós somos o bem, a América, e nós temos que salvar a América dos outros. Todos os outros são inimigos. Chineses são inimigos, asiáticos, no geral, são inimigos, mexicanos são inimigos, latinos são inimigos. Esse foi o discurso do Trump. Eu estou perdendo meu emprego, esse discurso me agrada muito, vou votar nesse cara. Ele vai salvar nossos empregos, ele vai salvar a América daqueles que estão invadindo. Aí cresceu essa questão. Mas só isso não basta. Aí entra a religião. O Donald Trump, ele baseou-se bastante aí, principalmente nos pentecostais dos Estados Unidos, criou uma base sólida para dizer que ele foi eleito por Deus, que o Trump era um homem divino, então que tinha que se rezar por ele, tinha que colocar ele no poder para ir contra todos os inimigos da América. Assim eles diziam. Então todos os outros são inimigos. O Trump, ele foi enviado pelo próprio Deus. Aqui no Brasil, o discurso foi o mesmo. A eleição do Bolsonaro tem 2 pontos importantes, historicamente. Um é essa extrema-direita que cresceu. O mesmo discurso, ele é o Messias, ele é um mito. Mito, pessoal, é uma linguagem da religião, é uma linguagem religiosa. Quem gosta de estudar isso, Mircea Eliade, trabalha a questão do mito, explica que o mito é quando você fala sobre as origens, como Deus criou as coisas. Ao chamar o Bolsonaro de mito e Messias, as pessoas estão divinizando. Quem acompanhou hoje, a entrevista de uma mulher que falou assim, Deus me enviou dizendo que o enxofre salva do vírus e que o Senhor é eleito por Deus. Então, o discurso de que ele é eleito por Deus e que ele veio salvar a família, embora seja casado 3 vezes. Pessoal, não estou aqui criticando o Bolsonaro, não é nenhuma questão de discurso político-partidário, é só para vocês entenderem como é que o discurso da extrema-direita chegou também no Brasil. Mesmo discurso sexista, cura gay, lembra disso? Cura gay, o inimigo é o homossexual, o inimigo é aquela política que favorece aí a questão da destruição da família, um discurso da religião. Aí a pergunta é, qual religião? Não interessa. Então, o governo brasileiro, ele vai ao candomblé, ele vai ao movimento pentecostal, ele vai... Alô, Guto? Tá me escutando? Sim, estamos ouvindo. Beleza. Tá, vamos lá então. Eu estava dizendo para vocês que o enfraquecimento das relações, a crise que foi existindo no mundo, não só a crise desse capitalismo financeiro que enfraqueceu as relações de trabalho, o Estado já não cuida mais, a população, então, buscando trabalhos que não existem mais, porque a tecnologia tomou conta de boa parte. A tendência da população é votar em quem dá tranquilidade, que tem discursos fortes. Não quer dizer que a tranquilidade vai acontecer, mas os discursos, eu sou salvador da pátria, eu vou salvar, eu vou dar emprego, eu vou ajudar, eu vou combater o imigrante, eu vou combater aqueles que pensam diferente de nós, isso fortalece aí a extrema-direita. Extrema-direita, quando eu falo de extrema-direita, 2 exemplos que o Deus perguntou aí, um foi o nazismo na Alemanha, o outro foi o fascismo do Mussolini na Itália. São relações muito próximas. Quais são as características da extrema-direita? Primeira característica, um discurso religioso. O presidente vai ser sempre um homem enviado por Deus.
Segunda característica, um Estado totalitário, quer dizer, não aceita o diferente, não aceita a ideia de democracia. A democracia não pode existir, só pode existir uma única corrente que pensa, a corrente que está no poder. Os outros são inimigos que têm que ser vencidos. Outra característica, uma valorização da moral frente à política. A mistura de religião com política. Não esquecer que o nazismo e o fascismo eram abençoados aí também pela religião católica na Alemanha e na Itália. No Brasil e nos Estados Unidos, pelo movimento, principalmente no movimento chamado neopentecostal também, um segmento desse movimento neopentecostal favorecendo esses movimentos. A religião está sempre envolvida nesse processo de garantia da extrema-direita. E é isso que eu queria chegar aqui no final, para que vocês possam um pouco aqui também fazer as perguntas. Os motivos eu coloquei, dado o fortalecimento aí, a questão do emprego, é a primeira. O crescimento do imigrante vai dar medo. E essa questão, o último ponto importante aí, vai ser justamente o distanciamento que vai existir entre o topo e a base na sociedade. Tá? O crescimento das redes sociais também vai dar segurança para as pessoas, porque antes o Estado proibia, hoje não. Hoje a internet ela é um território de ninguém. Eu posso pesquisar o que eu quero, eu posso me informar onde eu quero. Isso faz com que a extrema-direita também ganhe força, porque você vai buscando informações que o Estado proibia, agora as pessoas têm relação a isso. O pessoal está me escutando? Não, oi, aqui eu estou aqui normal. Tá, estamos ouvindo. Alô? Aqui. Eu estou te ouvindo, estamos ouvindo. Ok. Beleza, estou escutando, né? Tá. Então, onde entra a questão da religião em relação a esse processo? Como eu falei, a religião pode libertar ou pode escravizar. A religião, ela entra dentro dessa visão milenarista que o chefe do Estado ele foi escolhido por Deus. Essa é a visão que esses governos vão ter. Como eu falei para vocês, o Trump ele vai ser eleito nos Estados Unidos dentro de 3 forças religiosas, uma força religiosa, uma força conservadora e uma força reacionária. Então, ou seja, essas forças ajudaram a eleger o Trump. E no Brasil também um discurso religioso. Tanto católicos e evangélicos, né, chamados neopentecostais, os católicos dessa ala que nós chamamos de conservadora, foram importantes nesse processo também da eleição aqui. Então, a religião está muito presente nesse processo da escolha desses homens. A gente chama homens da Bíblia, e o problema é que nem sempre o discurso ético acompanha o discurso religioso. O importante é que essas pessoas estejam no poder. E nem muita coerência, como eu falei para vocês. Eu posso votar no Bolsonaro porque ele defende a família, e não me importa que ele é casado 3 vezes. Eu não sei se vocês conseguem entender. A prática não interessa em relação ao discurso. O discurso é o que conta. De novo, por que a extrema-direita cresceu? E por que a religião ajuda nesse processo? Porque todo discurso da extrema-direita e de fundamentalismos religiosos dão uma falsa segurança, porque são discursos fortes, são discursos que não deixam dúvidas. E as pessoas, dentro de uma crise, elas passam aí a seguir esses movimentos, chamados movimentos aí de extrema-direita. Vou deixar um pouco a abertura para vocês fazerem perguntas. Só mais um ponto que eu queria falar. A religião, tem vários livros sobre isso, a religião cristã, islâmica e mesmo a judaica, ela tem uma base também de violência nelas. Nós chamamos de religiões de confronto e também de diálogo. Não esqueça que tem vários livros que falam em relação a essa questão. Um é da Maria Clara Binchmer. Ela vai escrever um livro sobre cristianismo, islamismo e judaísmo, as 3 religiões de confronto e de diálogo. Um outro é chamado A Violência ao Sagrado, do René Girard, para mostrar que também o cristianismo, o judaísmo e o islamismo traz também uma semente de violência, e muitas vezes em período de crise. Olha a Idade Média lá com a Inquisição, olha o judaísmo também perseguindo aí, na época da conquista do Estado de Israel, perseguindo inimigos. O Islã, nas suas guerras santas. Então, quando tem crise, eles vão usar a religião para trabalhar nessa situação. Eu vou agora passar para o Ideilson, ele vai fazer as perguntas. Eu não sei se você está me vendo. Está me vendo, Ideilson? Estou te vendo. Você está me ouvindo? Ah, tá, isso. Conceitos, eu esqueci de falar dos conceitos. Vamos lá. O que é anarquismo? Anarquismo é um conceito
político que surgiu lá no século XVIII para o século XIX. O nome do grande anarquista era Bakunin. Para o anarquismo, a sociedade ela existe independente do Estado, não é necessário Estado. As pessoas, a sociedade ela é mais forte que o Estado. Então, ou seja, tudo que vem do Estado é para oprimir a sociedade. Por isso que eles refutam toda forma de poder. O anarquismo não é sair quebrando as coisas, não, como as pessoas pensam. Anarquismo é a busca de uma sociedade igualitária sem a presença do Estado. Essa é a ideia do anarquismo. Então, assim, é uma ideia em que o Estado só existe para oprimir a sociedade. Eu e Deilson, conscientemente, a gente pode colaborar um com o outro sem o Estado. Eu posso pagar um salário para ele sem o Estado vir me cobrar impostos, por exemplo. Então, isso é o anarquismo. Tudo que é ligado ao Estado, ele é nocivo ao estabelecimento de uma comunidade humana. Então, esse é o princípio do anarquismo. Ele opõe-se a todo tipo de hierarquia. Ninguém precisa ser superior a ninguém. Nós somos iguais enquanto seres humanos. É isso que prega o anarquismo. Toda hierarquia e dominação é algo prejudicial, seja ela política, econômica, social ou cultural. Ok? Vamos lá. Socialismo e comunismo são termos criados por um cara chamado Karl Marx e Frederico Engels. O socialismo seria uma etapa para chegar ao comunismo, segundo Marx. Que etapa seria essa? O socialismo ainda ele prevê a existência do Estado. No socialismo, quem controla a produção seria a sociedade, o Estado. O Estado gerenciado pelo povo. E já no comunismo seria uma sociedade onde o Estado não existiria. Chegaria a uma consciência plena de que o Estado é desnecessário e toda a produção seria organizada só pelos trabalhadores. Pessoal, nunca existiu comunismo no mundo dentro da perspectiva do Marx, ok? O único Estado que aconteceu são estados socialistas. Cuba é socialista, a China é socialista, a União Soviética é socialista, mesmo que o nome apareça comunismo. Comunismo é o ideal. Uma sociedade sem Estado, onde todas as relações de produção e de ganho são dadas pelo trabalhador. Tá legal? Esse é um ponto importante. Ideologia. Essa palavra ideologia, ela foi criada por um pensador chamado Destutt, de Três, que falava que era uma ciência das ideias. Só que a partir do Marx e da escola de Frankfurt, na Alemanha, ideologia é todo discurso ou ação que mascara a realidade. Tudo aquilo que eu uso como discurso verdadeiro para enganar é ideologia. Então, seria uma espécie de ilusão, de falsa consciência que a pessoa tem. Eu passo, por exemplo, se eu não quisesse dar aula hoje, eu vou dizer assim para vocês, pessoal, eu sei que vocês estão cansados, então eu vou liberar vocês. Na verdade, eu que não queria trabalhar. Isso é ideologia. Você usa um discurso para enganar as pessoas, para mascarar a realidade. E esse discurso passa a ser tido como verdadeiro. Tá? Então, seria os discursos usados para dominar, para ter uma relação de dominação em relação ao outro, mascarando a realidade. Para a escola de Frankfurt, que é marxista, que segue os princípios do Marx, eles consideram ideologia como um discurso ou ação para mascarar um objeto, para esconder a verdadeira aparência da coisa como ela é, essa coisa no sentido de realidade. O Deus perguntou assim para mim, sim, então o comunismo, isso foi uma pergunta que ele fez antes de vocês entrarem, então o comunismo é do mal? Pessoal, na política não existe mal e bem, na política existe governar e não governar. Eu sugiro para vocês lerem aí um livro chamado O Príncipe de Maquiavel. Ali está inaugurada a política moderna. Quer dizer, o objetivo de toda política é a dominação. E para isso você vai usar argumentos. O capitalismo tem avanços e retrocessos. O socialismo tem avanços e retrocessos. Isso que vocês têm que entender. Não existe nenhuma sociedade humana perfeita. Tudo tem os seus avanços e tem os seus retrocessos. Mas tanto o comunismo, tanto o socialismo como o capitalismo, quem está governando só quer o poder. Tá? Essa é a ideia. Aquela ideia de política, como existia na Grécia, a arte de bem dominar, buscando o bem comum, desapareceu no século XV com esse livro do Maquiavel. Os fins justificam meios. Se eu tenho que matar minha mãe para dar no poder, eu vou matar minha mãe. Essa é a ideia que aparece depois do século XV com esse livro do Maquiavel. A política é a arte de dominar, não a arte de bem governar. Isso que foi definido a partir do século XV. Quem sabe a gente pode resgatar os gregos e voltar à arte de bem governar, principalmente para o povo. Então, os conceitos são um pouco esses aí. Tá? Então, não
não esqueça essa teoria de conspiração, elas existem de grupetos, não que elas existam de fato, não tem fundamentação científica. E esqueça essa questão de demonizar lados. Em política não existe demônio nem anjos, existe pessoas buscando poder, seja de qualquer lado que for. E você, como pesquisador, como universitário, tem que entender uma coisa importante: saber é ter poder. Então leia, invista na tua leitura para isso. Estou aberto para as perguntas aí, eu não estou discutindo, você escreve aí que eu respondo, tá bom? Estou aqui pronto para isso. Vou parar aqui até para que eles tenham chance de perguntar as coisas. Legal. De novo, a minha fala aqui não é para analisar se o governo Bolsonaro é bom ou se é ruim, se o do Trump é bom ou ruim, se da França é bom ou ruim. É que vocês entendam por que a extrema-direita cresceu no mundo, nessa nova ordem que está surgindo. E com essa pandemia, vai crescer mais ainda esse discurso. Vocês estão vendo que antes, o Deilson, ele lembra disso, alguns aí que têm a nossa idade também, as pessoas tinham vergonha de ser nazistas e fascistas. Hoje não tem mais, porque diante da crise elas acham que essas são as respostas necessárias, tá bom? Então é um pouco isso aí. Guto. Fazer as perguntas aí, eu estou à disposição. Guto, conseguiu me ouvir agora? Desculpa aí, porque eu não sei se a internet, se meu celular foi parando a aula aí e atrapalhou um pouco. Tá vendo aqui? Jerônimo perguntou: professor Guto, diante dessa terceira nova ordem... Apagou aqui. Tá, agora eu achei o negócio aqui para ler, peraí. Tá, vamos lá. Tem aqui, eu vou ler. Pode deixar aqui, eu achei aqui. Professor Guto, diante dessa terceira nova ordem mundial, com a ascensão da extrema-direita ao poder do mundo, uma de suas ideologias é a deteriorização do Estado e a necropolítica que está acabando, está acabando com indivíduos, ainda mais nessa pandemia. Na verdade, aqui, Jerônimo, uma das questões fundamentais é possível que o Estado se fortaleça. Parece incoerente, mas é verdade. Porque o discurso da extrema-direita é o fortalecimento do Estado, e também a inserção do populismo. Vocês vão ver, então, assim, o populismo. Quantas pessoas que eu escutei na rua falaram assim: o governo é bom porque deu 600 reais para nós, tá entendendo? Isso é populismo. Usa-se de uma obrigação como se fosse generosidade. Então, assim, o que eu acredito é que essa terceira ordem mundial vai criar uma rachadura de dois polos. A extrema-direita vai crescer e depois também a extrema-esquerda. É o que vocês estão acompanhando na rua agora, esse confronto do pessoal do Bolsonaro e o pessoal contra o Bolsonaro. Extrema-direita e extrema-esquerda vão crescer bastante. O Estado está enfraquecido, mas o discurso vai ser de um Estado forte, porque a extrema-direita precisa de um Estado forte. Então é possível que esse discurso de Estado forte ele cresça. O Helder pergunta: professor Guto, antes mesmo do Jair Bolsonaro, uma figura de direita e conservadora era o Enéas, isso mesmo, que batia de frente contra o Centrão e a esquerda brasileira. Qual a principal diferença entre o que o senhor acha que o Enéas e o Jair Bolsonaro? Isso, você já respondeu a questão, Helder. O problema aqui, talvez o que pese contra o Jair Bolsonaro é a falta de preparação política e formação intelectual dele. O Enéas era uma pessoa extremamente estudada, culta, e então ele é baseado naquilo que falava. O Bolsonaro, ele está sobrevivendo do discurso da extrema-direita. Tá? Esse discurso da extrema-direita fortalece ele no poder. Mas se esse discurso enfraquecer, ele não se sustenta, porque ele se cercou. O problema do Jair Bolsonaro, infelizmente, ele se cercou de ministros também incapazes. Tirando talvez o Paulo Guedes, que tem uma boa formação econômica, você pode não concordar com ele, mas ele tem uma boa formação econômica, os demais não são da área. E cada dia são situações de ridículas. Vocês viram o rapaz lá do Ministério da Saúde com essa questão da geografia dele, colocando o norte no hemisfério norte, né? Então, vocês são pessoas despreparadas. E isso pode atrapalhar um pouco ele, porque se incomoda até mesmo quem é da direita, tá bom? Mas é isso mesmo, você respondeu aqui que o Enéas tinha um preparo melhor. Qual seria a minha ideologia de governo? Paulo, na verdade, eu penso muito assim a partir da Alemanha. A Alemanha eu vejo como um bom exemplo. A Alemanha, o Estado, ele é forte, é um capitalismo, vamos dizer, um capitalismo de Estado,
em que a população era assistida. Eu acho que essa é a melhor ideologia. Seria um pouco a junção de capitalismo com o socialismo. Capitalismo, o capital, e o socialismo, as garantias mínimas sociais. A Alemanha trabalha um pouco isso, essa questão do estado de bem-estar social. Então, você paga os impostos na Alemanha, que são caros, mas você tem respostas de boa saúde, de boa educação, de boas estradas. Então, a Alemanha entra nisso, a Noruega entra nisso, a Suíça entra nisso, o que eu estou falando para você. Então, a melhor ideologia seria a junção de um Estado forte economicamente, a Alemanha, com garantias sociais. Eu penso que é o melhor. Tá? Ele colocou aqui, tá? Vitória. Eu sou a Vitória, acadêmica do curso de Direito, tá? De Jaciara. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, professor Augusto, obrigado. Obrigado pelo elogio. A minha pergunta é: o conhecimento da extrema-direita provoca... Pode fazer. Eu só teria que responder uma moça aí do direito. Ela perguntou se a extrema-direita enfraquece o Estado. Enfraquece o Estado democrático, porque o importante não são as leis, o importante é o grupo que você está presente. Não se respeita as leis dentro do Estado de extrema-direita em lugar nenhum, tá? A não ser que esses estados sejam muito bem consolidados, como na Europa. A Vitória, Guto, escreveu a complementação. Se sim, esse posicionamento pode dar relacionamento com esse momento de instabilidade e manifestações políticas sociais que estamos vivendo em época de pandemia? Sim, é isso aí, Vitória. A ideia de uma extrema-direita, desses crescimentos, ela enfraquece as democracias, enfraquece as instituições, e o medo da pandemia, o medo do futuro, fortalece esses grupos. Vocês estão entendendo o que eu falei? Que é na crise que os fundamentalismos aparecem, é na crise que aparece a extrema-direita, a extrema-esquerda. A crise é o alimento desses movimentos. Então, a sua resposta é sim. A pandemia ela é uma resposta importante do crescimento desses movimentos, porque estamos todos assustados. Então, esses movimentos tendem a crescer. E não está crescendo só no Brasil, não. De novo eu friso. Na Europa está assustador. Se você achou interessante, se você curtiu, entra não só aqui, porque ele já não está mais, mas vai lá na sala de aula do Google, onde a gente fez a nossa inscrição, e deixa a sua mensagem, o seu agradecimento para ele. Eu acho que foi de muita valia, ele teve um esforço muito válido. Eu sei que também seu tempo é valioso, que a gente prometi para você, nós prometemos para vocês um bate-papo no final e não foi possível, mas vamos trabalhar a nosso favor, vamos olhar como positividade. Tivemos hoje um palestrante de renome internacional, e eu garanto para vocês que esse olhar que ele nos trouxe hoje não foi um olhar qualquer. O que você ouviu hoje sobre ciência, política e religião não tem nada a ver com o que vocês estão vendo sendo promovido nos robôs que vêm nas redes sociais, seja da esquerda ou seja da direita. Não tem nada a ver. É uma análise sociológica, uma análise científica, tá? E enriquece muito e faz a gente, principalmente os acadêmicos, os estudiosos, e você que é cidadão, que não está estudando, mas que está apaixonado por esses tempos, por esses temas, alerta a gente a fazer uma peneirada, alerta a gente a poder entender um pouco mais esses discursos, ir além desses discursos, né? E não simplesmente ler a manchete, ler a mensagenzinha, compartilhar com 1 milhão de pessoas, né? Opa, calma aí, né? Vamos com calma. Essa mensagem, né, final do professor Guto, quando ele falou, todo mundo tem um direito de falar o que quiser, de manifestar como quiser, né? É claro, respeitando os princípios fundamentais do respeito ao indivíduo, né? E para isso tira todo tipo de ofensa, todo tipo de maldade, além de ser um crime, é totalmente imoral e não faz parte de nenhum tipo de cidadão, né, que preze por um bem. Faz parte de quem quer poder. Esse é o discurso moderno, maquiavélico, de quem quer poder. Então, quando você está vendo esse perfil de discurso, a aula de hoje certamente vai te colocar numa dimensão que você pode olhar e você fala, nossa, infelizmente ali a intenção está distante de ser aquela que seria talvez o bem comum. Está em outro patamar. E aí você vai escolher se você vai querer brigar com aquele universo, né? Ou você simplesmente vai evitar compartilhar, vai estar mais cuidadoso em poder dialogar. Isso seja nas redes sociais, seja na própria família da gente, seja na nossa própria vida, né? E dessa forma, como mediador, eu encerro, né, a nossa noite de hoje,
agradecendo a presença de todos. Espero que a reflexão provocada e a provocação do professor Guto tenha sido de grande valia, tá bom? É muito positivo para o campo da ciência, para o campo da política e até mesmo para o campo da religião. Fica aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês. Valeu a pena o tempinho que tivemos aqui. Muito obrigado, gente. Um beijo para cada um de vocês e até a próxima, tá bom?